A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a Lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a 5ª maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito.
Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado Horário Lunar Padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969. Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol e, em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria lua. Provavelmente ela colidiria com Mercúrio, ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol, e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua lua porque também está muito perto do Sol. O telefone da central de atendimento da NASA não para de tocar. O operador está suando de tanto estresse. Ele mal tem tempo de atender o telefone, e todas as mensagens recebidas dizem a mesma coisa. Tem alguma coisa piscando na Lua. De fato, centenas de milhares de astrônomos amadores estavam observando a Lua naquela noite. E, de repente, surgiu uma luz brilhante nela. É como se alguém tivesse acendido um poderoso holofote sobre sua superfície. Os cientistas começaram imediatamente a procurar uma explicação para o fenômeno. Primeiro, pensaram que se tratava apenas do brilho de um avião voando entre os observadores e a Lua. Mas nesse caso, não teria sido visto simultaneamente por tantas pessoas de diferentes partes do mundo. Outra suspeita era os satélites Starlink. Teoricamente, um deles poderia ter pregado uma peça nos astrônomos amadores. Eles poderiam ter pensado que a pequena luz do satélite era um flash de luz na Lua. Porém, mais uma vez, se tal satélite fosse o culpado, a luz não estaria estática, ela estaria se mexendo.
Enquanto alguns cientistas continuaram à procura de uma resposta para esse mistério, outros decidiram investigar o fenômeno mais a fundo. Para isso, construíram um novo telescópio no norte de Sevilha, na Espanha. As condições de lá são bastante adequadas para se observar a Lua. O telescópio tem 2 câmeras controladas remotamente a partir de um campus na Alemanha. Se ambas as câmeras captarem qualquer fenômeno diferente sobre a superfície lunar, o telescópio será aproximado rapidamente dela para descobrir o que está acontecendo. Será necessária uma inteligência artificial avançada para fazer com que as câmeras consigam distinguir entre o fenômeno inexplicado na Lua e a luz de um avião, de um satélite ou de um pequeno meteorito que possa entrar na atmosfera terrestre. Enquanto o telescópio está fazendo sua investigação, nós já temos uma teoria que pode explicar o surgimento desses flashes brilhantes e redondos sobre a superfície lunar. Vamos lá! A Lua influencia as marés dos mares e oceanos da Terra com sua força gravitacional, mas a Terra pode afetar a Lua da mesma forma. Só que essa força será 32 vezes e meia mais forte. Enquanto a Lua orbita a Terra, em determinado ponto, ela pode ficar muito próxima do nosso planeta. Então, a força dessa interação ficará maior. A essa altura, as forças das marés podem fazer com que algumas fissuras na superfície da Lua se abram, liberando gás de seu interior. Um poderoso jato de gás levantará a poeira lunar consigo, e o que vemos como um flash brilhante com nossos telescópios é realmente apenas uma névoa de poeira que é redonda e também reflete a luz do Sol. Se for observada de uma certa distância, parece mesmo um flash. Quando a poeira sobe, achamos que está acontecendo uma pequena explosão, e esse flash vai sumindo aos poucos à medida que a poeira assenta. Essas coisas acontecem o tempo todo sobre a superfície lunar. Elas são chamadas de fenômenos lunares transitórios, e além de flashes lunares, muitas outras coisas místicas e bizarras já aconteceram lá. Lá atrás, no ano de 1178, 5 monges afirmaram ter visto a Lua, com o formato de um chifre, começar a se dividir em 2. Naquele momento, fogo e faíscas começaram a sair da rachadura. Era como se um dragão estivesse cuspindo chamas. Em seguida, a Lua começou a pulsar, e depois voltou ao seu estado natural. Esse fenômeno se repetiu mais de 10 vezes, e as chamas tinham formatos diferentes a cada vez. Quando o pesadelo acabou, a Lua ficou preta. Só no século XX é que os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Havia a teoria de que um grande asteroide colidira com a Lua na época, e que foi esse asteroide que criou a cratera de Giordano Bruno, que tem 22 quilômetros de largura. Mas nesse caso, milhões de toneladas de fragmentos do asteroide teriam atingido a Terra também. E aí, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Ela teria sido muito brilhante, e as memórias desse fenômeno certamente estariam registradas em algum lugar. Mas isso não aconteceu. Agora, o fenômeno que os monges observaram parece questionável. Talvez eles tenham mesmo visto um asteroide cair, só que ele estava caindo sobre a Terra, e eles acharam que a luz do meteorito em chamas fosse alguma coisa sinistra acontecendo na Lua. Ou talvez os monges simplesmente imaginaram coisas. Não há testemunhas desse evento além deles. Outro fenômeno inusitado são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando esse satélite está na fase minguante, e isso ocorre com mais frequência na cratera Aristarchus. Os flashes vêm e vão de forma super rápida, parecem relâmpagos. Na verdade, é eletricidade. As forças da maré são responsáveis por isso também. Elas fazem um estresse mecânico se acumular nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico que cria os flashes azuis que deixaram muitos astrônomos amadores boquiabertos. Pode haver também explosões estelares na Lua. Elas são causadas por meteoritos que caem sobre a superfície. A Lua não tem atmosfera, então os asteroides que se aproximam dela não se incendeiam. Por terem muito peso e velocidade, eles causam uma explosão no impacto. E aqui da Terra, vemos isso como uma explosão estelar. Por exemplo, em 13 de maio de 1972, houve um impacto de meteorito de 1.000 toneladas de TNT perto do local onde a Apollo 14 pousou. Se tivéssemos vivido muito antes, poderíamos ter presenciado constantes flashes brilhantes sobre a superfície da Lua. Todas as crateras de lá foram formadas por ataques de meteoros desse tipo. Então imagine um monte de fogos de artifícios que havia anos atrás. E muitos desses meteoritos foram úteis. Eles trouxeram água. Sim, existe água na Lua. A NASA confirmou esse fato após alguns estudos com o telescópio Sofia.
Ele foi montado sobre um avião e as observações foram feitas na atmosfera superior da Terra. Nessa altitude, o ar seco permitiu que o telescópio visse até os menores detalhes. A água provavelmente estava dentro das crateras nos polos lunares. Esses lugares jamais viram luz e a água pode ter ficado presa em forma de gelo. Mas o telescópio Sofia encontrou água sobre a superfície iluminada da Lua. Claro, são apenas moléculas de H2O que estão presentes nas camadas de poeira, mas já é alguma coisa. Se conseguíssemos juntar toda essa água, daria muito pouco. Em comparação, a quantidade de água que existe no deserto do Saara é cerca de 100 vezes maior do que a que encontramos na Lua. Mas um fenômeno ainda mais inusitado está acontecendo lá agora. A Lua está enferrujando. Sim, igual um pedaço de metal velho. Para a ferrugem surgir, precisamos de ferro, água e oxigênio. O solo lunar tem ferro suficiente, e como já sabemos, existe água lá também. A última peça desse quebra-cabeça é o oxigênio. Todos sabem que não tem atmosfera na Lua e que por isso não conseguimos respirar lá, mas mesmo assim, o oxigênio está presente. O vento solar é que levou ele para lá. O vento da nossa estrela quente se move a uma velocidade extremamente alta. Ele raspa o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o carrega para longe. E em algum momento, o vento com moléculas de oxigênio chega à Lua. Tcharam! Todos os ingredientes para a corrosão estão lá, e o minério de ferro da superfície lunar começa a ter um tom avermelhado. Se esse processo durar muito, em um futuro distante, a Lua ficará parecida com Marte. Ela terá uma cor laranja avermelhada. Sim, a cor característica de Marte surgiu exatamente a partir da corrosão, que começou lá milhares e milhares de anos atrás, quando esse planeta ainda tinha rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outros objetos estranhos que podem ser vistos na Lua foram deixados lá por humanos. Entre os anos de 1969 e 1972, 12 pessoas visitaram o satélite como parte do programa Apollo. Ao todo, há 6 locais de pouso onde os astronautas deixaram um monte de coisas para trás. Além de algumas dúzias de satélites e espaçonaves que caíram ou pousaram suavemente sobre a Lua, há um rover lunar, algumas bandeiras dos Estados Unidos, uma foto de família de um dos astronautas e até 3 bolas de golfe. E as primeiras 2 pessoas que estiveram na Lua deixaram uma pilha de coisas para trás. Quando estavam prestes a voltar para casa, elas pegaram um monte de amostras de solo e rochas para levar. E para carregar tudo isso, tiveram que se livrar de tudo o que não era essencial para embarcar no módulo lunar. A câmera de TV, a coleção de ferramentas, o equipamento científico e até braços de poltronas. Os astronautas ficaram fora do módulo lunar durante 8 minutos e jogaram fora um monte de objetos desnecessários. Se juntássemos todos eles, mais os destroços que foram deixados pelos 12 astronautas, e os colocássemos sobre uma balança, seu peso somaria 199 toneladas. Isso equivale a 3 tanques blindados ou 3 aviões comerciais grandes. É estranho, mas é verdade. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra? A Lua Azul, a Superlua. Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra, é por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar. A Lua Nova é a primeira fase, o Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a Lua, é quase invisível no céu. A Lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A Lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A Lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra Lua Nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio, então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a Lua Negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua Negra
pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A lua negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, lua negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pôde ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e, visualmente, parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas, mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023, poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a lua cheia,
quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. Ei, você gostaria de provar uma salada espacial? Bom, isso deve ser possível um dia. Os cientistas pegaram um pouco do solo da Lua e cultivaram plantas com sucesso nele. No final dos anos 1960 e início dos anos 70, foi a primeira vez em nossa história que colocamos os pés em uma superfície que não era a Terra. Durante as várias viagens do programa Apollo até a Lua, os astrônomos trouxeram algumas rochas e um pouco de solo para estudar. Alguns cientistas sabiam que seria uma boa ideia preservar este solo, colocar sementes nele e ver o que aconteceria. No início, nada foi feito, cientes de que algumas décadas depois, equipamentos mais avançados poderiam realizar esses estudos. Os pesquisadores chamaram o solo lunar de regolito e usaram as sementes de uma planta em particular chamada blá 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 blá, você pode ler o nome aqui, encontrada na Ásia, Europa e partes da África. É semelhante a vegetais como couve-flor, couve de Bruxelas e brócolis. Eles cruzaram os dedos sem saber o que aconteceria. A única coisa que sabiam era que o solo lunar era muito pobre em nutrientes para sustentar qualquer planta. Então criaram um simulacro feito de cinzas vulcânicas para replicar o solo lunar de verdade e começaram a trabalhar. Eles precisavam de 2 experimentos separados, então plantaram as sementes no solo da Terra. Grupo controle e algumas sementes no solo lunar como a variável. E foram muito cuidadosos, usando um único grama de solo lunar para o experimento. Para surpresa geral, levou apenas 2 dias para que pequenas folhas verdes surgissem e 6 dias para que elas fossem devidamente visíveis. Mas, infelizmente, após o 6º dia, as plantas do solo lunar pararam de crescer. Os nutrientes não foram suficientes para que elas prosperassem. As sementes no solo da Terra, no entanto, cresceram vigorosamente. Mas nem tudo estava perdido. Mesmo que as do solo lunar não continuassem crescendo, elas sobreviveram e foram colhidas 20 dias depois. Infelizmente, não resultaram em uma deliciosa salada espacial. Posteriormente, os cientistas estudaram a forma biológica das plantas e descobriram que as plantas lunares estavam se desenvolvendo sob muito estresse, como se estivessem crescendo em um ambiente hostil em comparação com suas irmãs no solo normal da Terra. De qualquer forma, o estudo foi um enorme sucesso. Foi o primeiro passo para o cultivo de alimentos em solo que não o da Terra. A NASA planejou uma nova missão de pouso na Lua para 2024, mas devido a algumas complicações foi adiado para 2026. Esta será a primeira vez que uma pessoa pisa no nosso satélite natural desde a Apollo 17, em 1972. A próxima missão de pouso na Lua nos permitirá coletar mais amostras de solo lunar para experimentar outras culturas e ver quais podem viver mais tempo. O solo lunar, em seu estado natural, está longe do solo de qualidade que temos na Terra, mas podemos encontrar uma maneira de reduzir o estresse que as plantas que crescem nele têm que suportar. Talvez isso permita que as plantas se desenvolvam em condições semelhantes que teriam em um ambiente natural adequado. Talvez existam outros materiais na Lua que possam ajudar as plantas a crescer de forma saudável. A missão estará sob o programa Artemis. A SpaceX de Elon Musk foi comissionada para construir o veículo de pouso lunar. No início, eles lançarão um voo de teste com duração de cerca de 3 semanas e depois enviarão astronautas para pousar no Polo Sul da Lua.
Como essa seção não recebe luz solar, os cientistas acreditam que pode haver crateras de gelo de água lá que podem ser usadas para fazer combustível para foguetes. Isso reduziria o custo de futuras expedições para a Lua, já que o combustível não precisaria ser importado da Terra. Além de potencialmente cultivar plantas no solo lunar, usar gelo de água das crateras como combustível seria outra maneira de tornar a Lua autossuficiente para exploração espacial. Marte seria um dos lugares mais difíceis de migrar para se considerarmos como a Terra sustenta a vida. Mas os cientistas acreditam que, com a engenharia e as condições de vida certas, Marte pode potencialmente se tornar nosso novo lar. O planeta vermelho tem uma força gravitacional muito semelhante à da Terra, o que significa que construir edifícios com infraestrutura adequada não seria um grande problema. Nossos relógios biológicos também não seriam muito afetados, já que um dia em Marte é cerca de 40 minutos mais longo do que na Terra. Elon Musk planeja enviar robôs para testar as condições em Marte antes que os humanos possam pisar lá. Esses robôs serão humanoides imitando a maneira como as pessoas andam e se movem. Eles devem ser construídos de uma maneira especial para testar como as condições em Marte nos afetariam fisiologicamente. Esses robôs também podem começar a construir edifícios para as pessoas viverem e trabalharem. Precisamos estar muito avançados em nossas inovações agrícolas para cultivar culturas em ambientes hostis. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é na verdade frio. Então teríamos que construir estruturas gigantes semelhantes a cúpulas para abrigar uma população humana. Elas precisariam ser autossuficientes para não depender dos recursos naturais da Terra. Essas cúpulas nos protegeriam de tempestades de areia severas e temperaturas muito frias. Uma missão até Marte pode não acontecer em nossa vida, mas no momento podemos dar os primeiros passos. Desde que descobrimos que podemos usar o solo lunar para cultivar, o próximo passo é entender mais sobre o processo. Não viveremos na Lua tão cedo, então não podemos usar os estudos do solo lunar para nos ajudar a resolver alguns problemas na Terra. Países como a Índia estão adaptando a agricultura inteligente que usa robôs para acelerar o processo. Alguns robôs são projetados para semeadura, colheita, irrigação e outras tarefas. Os fabricantes de robótica estão em alta demanda agora. Eles produzem máquinas exclusivas, como tratores e veículos aéreos automatizados que cuidam dos campos e culturas aquáticas. Essa forma de agricultura aumentará a produtividade e reduzirá os custos gerais, e também ajudará a economizar água, estudando o volume exato para cada cultura. Uma maneira legal e inovadora de agricultura é a vertical, que pode ser feita em cidades densamente povoadas. Praticamente qualquer armazém ou prédio abandonado serve. Essa forma de agricultura recicla a água usada no topo de uma fazenda vertical. Ela escorre para níveis mais baixos, sendo usada novamente. As plantas são empilhadas em leitos verticais para que a água escorra facilmente. Elas também usam luz natural e artificial. Essas fazendas geralmente não usam solo. Em vez disso, as raízes das plantas permanecem em uma solução rica em nutrientes, constantemente monitorada. Este método é econômico e fornece a quantidade exata de nutrientes para o crescimento de cada cultura. Outras fazendas verticais usam lagoas com peixes vivendo no fundo. Esses peixes produzem resíduos muito ricos em nutrientes, que servem como alimento para as plantas. As fazendas verticais estão se tornando mais populares e podem em breve substituir a agricultura tradicional. A agricultura vertical permitirá que os agricultores aumentem quase 10 vezes a quantidade que produzem no campo, tudo por utilizar o espaço acima e abaixo, e ainda elimina a preocupação com as pequenas criaturas que costumam roubar as colheitas. A única preocupação é com os que voam. A agricultura interna está se tornando muito popular. As culturas que crescem ao ar livre sempre enfrentam riscos naturais que podem danificá-las. Mas com a agricultura interna não ficamos na dependência das estações do ano para o cultivo. As fazendas internas podem replicar as condições climáticas ideais para qualquer fruta ou vegetal em qualquer estação. Há também a alteração do genoma para tornar cada colheita a melhor possível. Isso ajudará a eliminar as sementes ruins, literalmente. Não teremos que desperdiçar toneladas de culturas que não são adequadas para consumo. Elas ainda podem ter nutrientes extras e mais saudáveis. Todos esses métodos são apenas os primeiros passos antes de começarmos com a agricultura espacial em planetas com ambientes hostis. Cultivar plantas no espaço não é nada novo. A Estação Espacial Internacional tem uma variedade de jardins especializados para o cultivo de vegetais.
Os cientistas estão estudando o cultivo de culturas e plantas em gravidade zero, o que pode fornecer alimentos frescos para os astronautas. Eles usam luzes LED acima das plantas para acelerar o crescimento e instalam mecanismos de rega adequados. Isso pode ser útil para os astronautas na Estação Espacial Internacional, mas e se estivéssemos viajando pela galáxia para povoar novos planetas? Teríamos que considerar um grande espaço dedicado à agricultura interna. Por outro lado, é provável que a tecnologia melhore tanto até lá que nem precisaremos de vegetais e frutas em nossa dieta diária. Podem surgir outras alternativas deliciosas para comer, mas prefiro aquela salada espacial, por favor. Você tem croutons? Você pisa na superfície da Lua. É incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou dessa vez. Lunamotos existem. Na verdade, existem 4 tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 km abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de 2 semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 km abaixo da superfície, e eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos, e alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. Quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o lander continuou a registrar terremotos. Mas eles eram tão fracos que, se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélado, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta.
Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que esses inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de 500 mil de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito profundamente na crosta terrestre, e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos, e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter. Realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos, e um microsegundo é 1/1000º de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra, ocorrido em 2004, encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros, mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam, e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas, e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009. Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seiche. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seiche causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1.930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu 3 metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namazu, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia, causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, 8 elefantes mantêm a terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer um desses animais se move, ocorre um terremoto.